Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a vitória do Fluminense sobre o Nova Iguaçu e também como que as nossas probabilidades de classificação subiram após os resultados da rodada. Mas antes da gente falar isso e você saber como, o que precisa o Fluminense fazer para se classificar para o semifinal do Campeonato Estadual, eu queria te pedir uma ajuda. Se você não é inscrito aqui no Falando de Flu, se inscreve, dessa moral pra gente. Se você gostar do nosso vídeo, deixa seu like aqui e compartilha esse vídeo com mais algum amigo seu tricolor, porque a nossa meta é chegar aos 1.600 e você fazendo isso vai dar uma moral gigantesca pra gente conseguir bater a nossa meta. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. O Fluminense entrou em campo hoje e venceu o Nova Iguaçu, né? Ontem, na verdade, venceu o Nova Iguaçu por 2-0. Um gol do Germancano e um gol do Canóbio. E a gente precisava apenas de mais um gol para poder assumir a quarta colocação, passando o Vasco no saldo de gols. Nesse momento, o Vasco e o Fluminense estão empatados com o número de pontos iguais, saldo de gols iguais, e o Vasco está na frente porque marcou um gol a mais que o Fluminense. Então, se o Fluminense tivesse feito um gol, teria um saldo de gols melhor que o Vasco e ficaria na frente do Vasco, mas não, o Fluminense fez um primeiro tempo ok, acelerou o jogo, deu para ver algumas jogadas bem tramadas. Segundo tempo, o Fluminense até tentou e tal, mas ainda faltou um pouco de pontaria para fazer o segundo gol, o terceiro gol, né? E o que para mim ficou de positivo do jogo? Germancano marcando mais uma vez. John Alisson numa partida um pouco de mais destaque, né? E hoje eu vi uma pequena evolução nesse jogo do Fluminense. Segundo tempo eu não achei tanto, mas no primeiro tempo eu gostei do que vi no primeiro tempo, claro. Guardar as devidas proporções que a gente está jogando contra o Nova Iguaçu. Um time que um investimento bem inferior ao nosso, tudo mais, mas pelo menos a gente já está vendo alguma coisa acontecendo ali. E algumas rodadas atrás, né, por exemplo, o jogo contra o Flamengo, por exemplo, eu praticamente estava decretando a nossa não classificação para o estadual, nas semifinais. Mas os resultados foram ajudando, foram tropeços de Vasco, de Botafogo e outros mais. E o Fluminense chega nessa última rodada com muitas chances de classificação e com uma vantagem, que eu até fiquei pensando, como que pode isso? Normalmente, quando você tem uma última rodada de algum campeonato, todos os jogos são no mesmo horário. Para quê? O cara não sabe o resultado que precisa, não ter essa situação. Só que no Campeonato Carioca não é assim. O Fluminense vai fechar a rodada. O Fluminense joga domingo, se eu não me engano, 6h30, depois que todos os jogos já aconteceram. Então o Fluminense vai saber exatamente o que precisa fazer para se classificar. Hoje, quem briga com o Fluminense por buscando classificação, assim que eu vejo? Madureira, que está à frente do Fluminense, Vasco e Botafogo. Mas Vasco e Botafogo não conseguem se classificar junto. Ou classifica um, ou classifica outro. Ou não classifica nenhum dos dois. Então, como que é o cenário? Fluminense, para se classificar, basicamente, ele precisa de uma vitória. Aí só que a gente tem que entender. É uma vitória simples, uma vitória com diferença de gols, como que vai ser? Para o Fluminense conseguir, como a vitória é sempre se classificar, basta o Madureira tropeçar no seu jogo, ou o Vasco também tropeçar no seu jogo. O Vasco perder seu jogo lá, o Fluminense, ou empatar, né? Também o Fluminense passa tanto o Vasco quanto o Madureira. O Madureira tem 15 pontos, caso eles tropecem, caso eles não vençam, né? Percam ou empatem, o máximo que o Madureira chega é a 16, ou fica com os 15, e o Vasco tem 14. O Vasco empatando vai a 16 e o Fluminense, em caso de vitória, passa e vai para as semifinais do Campeonato Estadual. Caso o Madureira vença o seu jogo contra o Nova Iguaçu, o Fluminense vai ter que olhar o que vai acontecer no jogo contra do Vasco. Que em caso o Vasco vença o... Caso o Vasco vença o Botafogo, o Fluminense precisa fazer... Vamos supor, o Vasco venceu o Botafogo por 1-0. O Fluminense precisa vencer o Bangu por 2-0. O Vasco venceu o Botafogo por 2-0. O Fluminense precisa vencer o Bangu por 3-0. O Fluminense precisa vencer sua partida por um gol a mais do que o Vasco venceu. Então é essa a situação que o Fluminense precisa para se classificar. Quais são os pontos que nos levam a crer que o Fluminense pode se classificar? O Vasco tem uma sequência negativa. Se não me engano, nos últimos 4 jogos, eles não venceram nenhum dos 4. Então isso aí pode ser que o jogo não seja tão fácil. O Botafogo ainda tem chance de classificação também, porque se o Botafogo vence o jogo, Madureira ou Fluminense não vençam, eles podem passar, porque também acontece. Se o Fluminense vence o jogo, Madureira perde, pode se classificar Vasco e Fluminense, pode se classificar Botafogo e Fluminense. Então ainda está muito aberta essa competição para a questão de classificação. Então o Fluminense precisa basicamente fazer sua parte nesse jogo contra o Bangu, né? O Bangu já rebaixado, o Fluminense tem total obrigação de vencer esse jogo, vai jogar no Maracanã, então não tem nem desculpa, precisa ir para cima do Bangu e vencer. Então eu acho que o Fluminense também contou muito com a sorte aí, no caso, conseguir classificação, porque o Fluminense até algumas rodadas estava praticamente desclassificado, só que também projetando um pouco o futuro. O Fluminense pode se classificar tanto na terceira colocação quanto na quarta colocação. Com os resultados do momento, o Flamengo está classificado em primeiro no momento, né? Volta Redonda em segundo. Claro, se o Volta Redonda vencer o Flamengo e tropeçar para o Maricá, pode ser que o Volta Redonda consiga passar. A gente pode ter um Fla-Flu nas semifinais,
do estadual, ou pode ter, por exemplo, assim, Fluminense e Volta Redonda. Aí quando se der um Fluminense e Volta Redonda, a gente lembra do ano 2023, quando o Fluminense pegou a Volta Redonda na semifinal, empatou o jogo de ida e venceu 7-0 o jogo da volta, e foi nesse ano que a gente conseguiu aquela vitória, aquela virada épica em cima do Flamengo, né? Perde o jogo de ida 2-0 na final e vence o jogo de volta por 4-1, jogaço na estreia do Marcelo no Maracanã e tudo mais. Então, e caso o Fluminense pegue o Flamengo, aí vai ser um jogo bem mais complicado, um jogo bem mais duro. Até o Volta Redonda é um jogo duro, né? O Fluminense perdeu no primeiro turno por Volta Redonda, mas claro, se a gente puder fugir de um clássico na semifinal, eu acho que seria legal, né? Jogar apenas a final, ser um clássico, mas vamos ver. Primeiro tem que classificar, né? Fazer sua parte, vencer o Bangu bem e conseguir classificar. Depois a gente vê quem que vai ser o nosso adversário para as semifinais. Pessoal, nessa segunda-feira também eu vou lançar um vídeo falando sobre Everaldo e Otávio. Então fica ligadinho para você não perder nada. Eu não lancei vídeo na sexta, nem no sábado, nem no domingo, porque foi um final de semana muito corrido, eu não consegui gravar. Mas agora a gente vai voltar com os nossos vídeos aqui todos os dias. Nossas lives também terça e quinta fixas, demais dias. Vamos estar tentando trazer muito conteúdo para vocês, então não perca. Então amanhã, também na parte da tarde, vai sair o vídeo. Hoje, né, daqui a pouquinho, vai sair o vídeo falando sobre Otávio e Everaldo. O que eu acho dessas contratações do Fluminense que reforça o ataque e a primeira volância, né? O Otávio ainda falta confirmar, mas está muito encaminhado. E o Everaldo já é jogador do Fluminense, então eu vou falar tudo baseado no que eu conheço dos jogadores. Vou buscar mais informações também para poder acrescentar aqui, para que possa ser um vídeo bem legal e vocês possam ficar por dentro, né, dessa montagem de elenco. Logo de cara, eu já falo para vocês, eu esperava mais. Eu esperava jogadores que chegassem realmente para resolver. Eu acho que são jogadores mais apostas. O Fluminense continua trazendo apostas, mas no vídeo eu vou destrinchar melhor esse assunto. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve aqui no canal Falando de Flu, compartilha esse vídeo com algum amigo seu tricolor e saudações tricolores e até a próxima.